Então, acreditamos que seria interessante ter a fala de alguém que vem cobrindo a temática, que tem essa visão já mais madura, que tem uma experiência de vários anos na questão, a partir da redação nesse momento do valor econômico. Então eu passo para a Daniela. Eu comecei a cobrir esse assunto na ECO 92, antes um pouco da ECO 92, pela Folha, no momento em que a Rio 92, né? E na Folha era a ECO 92. E no momento em que essa discussão de clima e biodiversidade, quando as duas convenções foram assinadas, logo depois da ECO 92, esse assunto, vocês sabem, morreu, saiu da imprensa brasileira completamente. Então, era um momento em que os cadernos, havia muitos cadernos especiais, o Estado tinha cadernos especiais, a Folha não, mas bombou muito esse assunto e depois ele recuou completamente. Agora, eu acho que a gente está num momento entre dois Stern, né? Então, os dois Stern são o Nicholas Stern, que no final de outubro de 86 fez, a pedido do Tesouro Britânico, fez um estudo mostrando pelo lado econômico, outubro de 2006, né? O que significava esse impacto do aquecimento global e da mudança climática nas economias a partir dali, e que vocês lembram, né, custaria 1% do PIB ao ano até 2030 se implicasse já, ou 30% naquele momento se não se fizesse nada, né? E depois ele reviu esse número e foi para 40%. Então teve um link imediato com economia, né? A questão climática e a questão econômica nesse momento ficou claramente ligada. O outro Stern é o Todd Stern, tem o mesmo nome, parece que Stern é um nome meio mágico nessas coisas, que é o principal negociador do Barack Obama agora no processo de negociação desse ano até chegar no final do ano na COP de Copenhague, né? Ele acabou de aparecer em Bonn agora 2 dias atrás e disse "We are back", né? Então nós estamos entre esses dois externos nesse momento da negociação internacional. O que os Estados Unidos vão fazer e como eles vão levar o grupo europeu junto e todos os países emergentes, né? Está se esperando, não sei se já foi divulgado, mas do Obama chamar uns 20 países que respondem por 85% das emissões para uma reunião e começar a amarrar essas arestas aí para um eventual novo acordo. Bom, o que eu acho é o seguinte, então nós estamos nesse momento, esse era o contexto que eu queria colocar. No Brasil, a mídia brasileira reflete, na verdade, muito as posições esquizofrênicas do governo nesse assunto. Então, a questão climática, ela está sempre pautada num triplé dentro dos ministérios, né? O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Ciência e Tecnologia e Relações Exteriores e Narrativa. Dificilmente ela sai desses três órgãos do governo. Isso dificulta bastante a cobertura, né? É claro que a gente, por exemplo, quero mostrar para vocês, fazer uma comparação. Na hora do PAC, na hora que se falou dos aeroportos, né? O quanto se quer construir de novos aeroportos no Brasil e ampliar pistas, e tem um cálculo aí de aumento de voos, talvez de 16% a cada ano, e a aviação, ela é um dos setores mais críticos em termos de emissões de gases estufa no mundo, né? A gente só consegue abordar pelo lado de segurança e de tráfego aéreo.
questão das emissões de carbono não entram nessa pauta. Para comparar, tem um estudo muito interessante, os ingleses são muito atuantes nesse assunto, né, nesse tema, e tem um estudo interessantíssimo da CNI britânica, né, chama CBI, sobre como a indústria, os setores podem reduzir as emissões. E no estudo de aeroportos, nesse estudo, eles chegam a falar até que a British Airways, por exemplo, na hora de taxiar os aviões, ela faz só com uma turbina para reduzir as emissões de carbono. Eles estudam, por exemplo, rotas diferentes no tráfego aéreo da União Europeia, que isso poderia reduzir as emissões de carbono em 20%, por exemplo. Tudo isso está colocado e a gente não consegue fazer esse link na hora do Brasil. É difícil, não aparece. Bom, outras coisas, por exemplo, o plano decenal de energia, né? A empresa conseguiu colocar que a matriz energética brasileira se sujaria e também conseguiu colocar a tensão que existia entre o Ministério da Energia e o Ministério do Meio Ambiente naquele momento, né? Mas a gente não discute o que o professor Viola estava colocando, como conservar a energia. Essa discussão no Brasil não existe. Conservação de energia é um assunto que é só do mundo ambientalista. E não é verdade. Em 2001, com o apagão, a gente conseguiu conservar muita energia, né? Então, quer dizer, esse é outro ponto também. Eu não me lembro de ter visto, francamente, não me lembro de ter visto nunca a ministra Dilma falando de mudança climática, citando isso. Se eu estiver enganada, me fale, mas eu não me lembro de uma única citação sobre aquecimento global ou mudança climática da ministra mais forte do governo Lula. Quer dizer, esse assunto está fora da pauta ou a gente não consegue fazer com que ele entre mais. Tem uma outra coisa na semana passada, curiosa. Por exemplo, o Nordeste. O Nordeste, os estudos falam que ele pode perder 30% da economia se tiver um aumento de 2 graus na temperatura do Nordeste. Esse é outro assunto que a gente não desenvolve bem e que o governo também não coloca bem. A Amazônia, eu acho que nesse período de pós-IPCC, a mídia brasileira cobriu bastante a Amazônia, como se tivesse descoberto que 55% do Brasil é a Amazônia. Isso a gente fez muito, acho que a gente, contrariando todas as dificuldades que tem de ir para a Amazônia, conhecer aquela realidade, se fez muito. Mas o que é difícil de colocar é que a Amazônia, ela é a responsável por desmatamento da Amazônia, 55% das emissões do Brasil. O PIB da Amazônia é 8% do PIB nacional, sendo que é um PIB, uma economia predatória, né? Então, em termos de economia do século XXI, de baixo carbono, ela é uma economia completamente reprovada. É a economia do desenvolvimento antigo. Não que seja fácil pensar como desenvolver a Amazônia de outra maneira, mas o novo não se coloca muito na imprensa e nem o governo brasileiro coloca isso.